Isso, a graça e paz do Senhor Jesus seja abundante ao seu coração. Amém? Irmãos, é uma alegria imensa estar aqui, receber algumas pessoas queridas, especiais, algumas estou conhecendo hoje. Então, isso é muito bom. Isso. O tema que eu quero dividir com vocês, não sei se alguém vai lembrar desse tema. Boas novas para um mundo em crise. E lá embaixo está escrito assim, ó, a igreja pode fazer diferença. Amém? Você crê nisso? Amém, eu creio. Esse tema, essa mensagem, eu preguei lá no encontro das igrejas da quarta região em Sapezal. Irmãos, pensa numa terra distante. Pensa num lugarzinho longe. E fomos, na ocasião, eu e a Cris, ela não está aqui hoje, mas eu preguei essa mensagem lá. E na oportunidade, foi transmitido, se eu não me engano, ao vivo, o culto. Porém, eu acredito que algumas pessoas aqui da igreja de Três Lagoas não tiveram oportunidade de participar no culto ao vivo, na transmissão ao vivo, ou posteriormente ter contato com essa mensagem. Então eu quero dividir esse tema com vocês, essa reflexão. O texto base, abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu estou procurando aqui, ou eu esqueci o meu lenço, ou eu perdi ele pelo caminho. Misericórdia, Senhor. Não estou achando. João 3, já olhei ali uma porção de vezes. Versículos 16 ao 21. Quero fazer a leitura na versão que eu vou ler, é NVI, que é a nova versão internacional. Mas você fique à vontade para acompanhar na sua versão. João 3, 16 a 21. O verso 16, vamos ler todos juntos? A gente decora esse versículo lá na escola bíblica, quando a gente é criança ainda. Vamos lá? João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou seguir a leitura. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, presta atenção, quem nele crê, obrigado, Sandro. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele, verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Nessa reflexão, irmãos, pode dar mais um enter, filho, por favor? Isso, tem algumas considerações que fazem parte do contexto da mensagem. A primeira é aquele lá, esse mundo em crise, incluindo todo o cosmos, toda a criação, foi criado por Deus. É o mundo que Deus ama. Foi criado por Ele. Quando nós pensamos nisso,
nós voltamos lá para o início de tudo, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. E conforme Deus vai estruturando, Ele vai pondo ordem no cosmos, Ele vai criando os seres vivos. Quando Ele termina cada etapa da sua obra, o autor do livro de Gênesis enfatiza: e Deus viu que tudo era muito bom. Então o mundo que está em crise e que a igreja pode fazer a diferença é o mundo que Deus criou. E eu fico assim, fascinado com Deus, porque Ele trabalha totalmente diferente de nós, os seres humanos. Deus não joga nada do que Ele fez fora. Já percebeu isso? A gente, às vezes tem mania. Estraga alguma coisa, ou a gente não quer acertar alguma coisa, ou consertar alguma coisa, joga fora. Não, com Deus não é assim. Tudo que Ele criou é bom, e para a glória dEle, o seu desejo, irmãos, é restaurar esse mundo que está em crise. Na realidade, quando foi lançado esse tema, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Uma das primeiras dificuldades que eu encontrei foi com essa palavra mundo. Você veja que o apóstolo João, ele repete essa palavra. Só nesses versículos que nós lemos, ela aparece aqui 2, 3 vezes. E essa foi a minha primeira dificuldade. Porque a palavra mundo, quando a gente está lendo a Bíblia Sagrada, ela não tem um único significado. Ela tem no mínimo 7 significados. E a gente precisa entender cada significado dentro do texto específico. Então essa foi a minha primeira dificuldade. No caso específico de João, desse evangelho, a palavra mundo, ela diz respeito ao universo criado. E dentro desse universo criado, quem está? Estamos nós. Eu e você. Então, essa é a primeira consideração. A segunda é que as crises que o mundo sofre, elas são consequências legítimas do pecado. Por diversas vezes a gente ouve comentários, até conversando particularmente, ou especialmente nas mídias sociais, porque hoje as informações, as ideias, elas circulam numa velocidade assustadora. E por diversas vezes nós escutamos, principalmente dos céticos, dos duvidosos, dos críticos da atualidade, o seguinte: se Deus existe, não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi uma porção de vezes. Se Deus existe, por que o mundo sofre tanto assim? Uma das respostas, quem sabe a principal, é porque quando o homem se afasta de Deus, ele se aliena de si mesmo. Ele se perde. Ele morre. Porque Deus, irmãos e irmãs queridos, é a fonte de toda vida, de toda dádiva. Então, quando nós nos desconectamos dessa fonte, nós secamos e morremos. Então, uma das explicações possíveis é que a crise que o mundo enfrenta é consequência legítima dos próprios pecados, da própria escolha do homem. E é triste porque o apóstolo João, ele menciona aqui que o julgamento é esse: a luz veio ao mundo. E essa luz que o apóstolo está se referindo, quem é? Jesus. Olha que triste, de apertar, espremer o coração e chorar. Olha o que ele diz: a luz veio ao mundo, mas o que aconteceu? Os homens amaram as trevas e não a luz. Qualquer coincidência ou qualquer semelhança, com os nossos dias atuais, não é como que eu falei agora? Isso não é coincidência. É realidade, inclusive realidade bíblica. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o terceiro
é que o desejo de Deus, para a glória dele, é restaurar céus e terra. Amém? O desejo de Deus, ele não descarta nada do que ele criou. É restaurar o cosmos. E dentro dessa restauração está quem? Quem? Inclui o ser humano. Eu, você e todos nós. Amém? Nós vivemos num mundo, então vamos pensar no cosmos como um todo, tá? Isso inclui as pessoas, a natureza, inclui todos nós. Nós vivemos num mundo confuso, complexo. Aliás, a nossa própria vida, às vezes, é complexa, não é? A gente se lidar com algumas situações difíceis. Onde, por exemplo, a desvalorização e inversão de princípios e valores está evidente aos olhos de todos. Não é? Não dá para tampar o sol com a peneira. O que está acontecendo hoje no mundo é uma realidade que está evidente aos olhos de todos. Um mundo onde o padrão divino estabelecido lá na ordem da criação está sofrendo um nível de desfiguração assustador. Um mundo onde a mentira se disfarça da verdade. Já percebeu isso? Eu vou contar uma parábola judaica aqui para vocês. E enquanto eu conto esse ensinamento judaico, você vai percebendo se isso acontece nos dias atuais ou não. Tá? A mentira se disfarça da verdade, sendo, inclusive, que triste isso, incorporada por muitas pessoas como se fosse algo normal, inclusive por pessoas que estão dentro da igreja, por cristãos, por discípulos de Jesus que conhecem os princípios e os valores de Deus. A parábola judaica diz assim: certo dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira, ei mentira, hein, disse para a verdade: bom dia, dona verdade. E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, agora há pouco, cadê a Fá? Está lá com as crianças. Estava dando uma olhada para o tempo ali, fechado, nublado. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantando, e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: bom dia, dona mentira. Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira, ei, dona mentira, convidou a verdade para tomar banho no rio. Para se banhar no rio. Despiu-se das suas vestes, pulou na água e disse: vem, dona verdade, a água está uma delícia. Você já foi nadar e alguém entrou primeiro do que você e falou: ó, entra aí, a água tá delícia, entra aí. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou as suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. Mas essa dona mentira, hein? Misericórdia. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos de outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que aceitar a verdade nua e crua. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, é fato, é realidade. As pessoas, elas aceitam a mentira como verdade. As pessoas, muitas vezes, elas vivem uma mentira. Esse mundo que
nós vivemos, onde muitas ideologias tentam ditar a postura e o ritmo que nós devemos seguir. Irmãos, eu tenho acompanhado algumas notícias nesses últimos dias e é assim, assustador. Para vocês terem uma ideia, no Hospital das Clínicas em São Paulo, no famoso HC, já está na fila aproximadamente, não sei se essa notícia é atualizada, mas aproximadamente 280 famílias com filhos adolescentes aguardando uma cirurgia para mudança de sexo. Estão lá na fila, aguardando. O menino quer virar menina e a menina quer virar menino. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo onde a pedofilia ela tem sido ensinada, lançada por algumas pessoas como uma opção sexual. Não é crime, pedofilia. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas é um mundo que tem vislumbrado, que tem, mesmo sem perceber, consciente ou não, sido alvo da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, da graça de Deus, dia após dia. Porque a Bíblia ensina que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. É que todo o cosmos, tudo que Ele criou, seja restaurado. As Escrituras nos mostram também que existe uma combinação muito perigosa, negativa, que é o desejo humano ambicioso, alimentado pela mentira do diabo, que gerou consequências desastrosas. Gênesis capítulo 3, e a gente viu e vê e padece dessas consequências até hoje. Dentre as principais consequências estão a morte espiritual e a morte física. Eu normalmente costumo dizer às pessoas que Deus nos criou seres eternos. Isso antes da queda, tá? Porque depois de Gênesis 3, a morte espiritual e física, ela passou a fazer parte da realidade do homem. É por isso que nós padecemos, é por isso que nós adoecemos, é por isso que nós morremos. Pastor, era para ser assim? Deus planejou isso? Não, não era para ser assim. Mas quando o homem decide viver independente de Deus, a consequência é essa. Nós vivemos num mundo que, inclusive, já respondeu com oposição e ódio ao amor de Deus. O amor que Deus estende através do seu Filho unigênito. Gente, que coisa! Foi respondido com ódio, com desprezo. Olha o que Jesus disse: se o mundo os odeia, Ele está dizendo isso para os discípulos, tenham em mente que antes Ele me odiou. E é triste, é desesperador até quando nós olhamos para os evangelhos e percebemos, irmãos, como Jesus foi rejeitado pelos próprios, judeus, o povo da aliança. Como ele foi odiado, como ele foi perseguido, como ele foi rejeitado, ou seja, o amor de Deus manifesto em Cristo foi desprezado. E Jesus, nesse texto, João 15, depois se você quiser estudar durante a semana, ele explica a razão desse ódio. Ele diz: olha, vocês não são do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, não deixa ele cochilar não, ajuda o pastor a pregar. Olha para ele e fala assim: meu irmão, minha irmã, você
não é do mundo. Nós estamos no mundo, lembra? O mundo cosmos, planeta Terra, nós estamos aqui. Mas nós não somos daqui, irmãos. A sua terra, a sua pátria final não é o Brasil, não é o Japão. Para aqueles que creem em Jesus, a pátria final para aqueles que creem em Jesus e respondem ao amor de Deus em Cristo é o céu. É o céu. E Jesus diz mais, ele diz, olha, eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Porém, a reação do mundo não exime a nossa responsabilidade, pelo contrário, ela reforça a responsabilidade da igreja. E nós precisamos, ao responder ao mundo, nós precisamos olhar para Jesus, que respondeu ao ódio do mundo com amor, com compaixão, com graça. E faz isso até hoje, e vai continuar até os 45 do segundo tempo, esperando uma resposta positiva dos homens. John Stott, ele escreveu o último livro, ele inclusive, eu adotei ele como meu mentor literário. Ele foi reconhecido como uma das pessoas mais influentes do mundo. Pastor emérito de uma igreja lá na Inglaterra, John Stott, no seu livro, o último que ele escreveu, já estava bem de idade. O livro é intitulado O Discípulo Radical. Vale a pena, eu te indico esse livro, vale a pena comprar e ler. Olha o que ele esclarece. A igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo e nem sacrificá-la nos conformando a ele. Nós precisamos entender, irmãos, baseado nisso que ele escreveu, que nós não somos uma igreja de monge. Lembra dos mosteiros antigamente? Os primeiros séculos aí lembra dos mosteiros, dos monges que se retiravam para as montanhas e viviam isolados, porque eles acreditavam no conceito deles, que se isolando do mundo à sua volta, da realidade à sua volta, eles estariam mais conectados com Deus. De fato, isso tem um certo fundamento, sim. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus se retirando. Em alguns episódios, a multidão louca atrás dele, porque viu ele multiplicar pão. 5 pães para mais ou menos 10.000 pessoas. Extraordinário, não é? Viu ele curando pessoas doentes, viu ele ressuscitando mortos. Opa, vamos segui-lo. Mas nós vemos nos evangelhos, irmão, Jesus se retirando para estar a sós com o Pai. Mas nós não somos uma igreja de monge, isolados da realidade que nos cerca. Pelo contrário, nós somos sim um edifício de pedras vivas. Nós somos um edifício de pedras vivas. 1 Pedro 2, 4 e 5. Vamos fazer leitura desse texto? Nós somos um edifício de pedras vivas, envolvidos com a realidade que nos cerca. Por mais sombria, por mais difícil que seja essa realidade, nós somos um edifício. A igreja, irmãos, não é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Não é essas 4 paredes com ventilador, com ar-condicionado. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Amém? Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2. Versos 4 e 5. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproximam dele quem? Jesus. Olha como que ele define Jesus, a pedra viva.
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que palavra. Nós somos um edifício de pedras vivas. Porém, seguindo aqui a nossa reflexão, nem tudo é crise. Eu não sei se você já conviveu ou convive com pessoas que vê crise em tudo. Já trabalhou, estudou com pessoas assim. É difícil, não é? Porque tudo é crise, tudo é dificuldade, tudo é negativo. Mas eu estou aqui para te dizer também que nem tudo é crise. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, nem tudo é crise. O mundo não pode ser caracterizado apenas pelas coisas negativas. Existe o lado bom da história. A moeda tem dois lados, não tem? Como a história também tem dois lados. Como a história tem início, tem meio e tem fim. Tem um lado negativo, sombrio, triste, difícil, esmagador? Tem. Mas também tem um lado bom da história. E eu estou aqui para te contar esse lado bom da história. Você quer saber? Ou eu posso fechar por aqui a mensagem? Quem quer saber? Levanta a mão. Amém. Eu também quero saber. O lado bom da história é Jesus. É Jesus. Cristo de Nazaré. É Jesus. Ele é o lado excelente da história. O apóstolo João, no seu evangelho, lá no capítulo 1, verso 29, quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz uma palavra que toda vez que eu leio, ela vem como uma flecha no meu coração. Ele escreveu assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, você sabe, é uma ovelhinha. Ele usa essa ilustração para se referir ao próprio Deus. Que mais tarde, aqui Jesus está no início do ministério, mais tarde esse Cordeiro de Deus de fato seria imolado. Ele seria pregado numa cruz. Ele derramaria o seu sangue por amor e para a salvação de quem? Daqueles que creram nele, daqueles que rejeitaram ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O lado bom da história, irmãos, é Jesus. Ele é o verbo da vida, aquele que dá pleno significado ao mundo e tudo que nele existe. A Bíblia diz que tudo que foi feito por ele e para ele. A ele seja a glória, hoje e eternamente. Aquele que é o autor de Hebreus vai escrever a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, somos nós. É o princípio, primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Ele, Hebreus 1:3, é o resplendor da glória de Deus. Olha só, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quando eu leio esse texto de Hebreus 1:3, eu lembro quando Filipe, lembra? Um dos discípulos se aproxima de Jesus depois de um tempo caminhando com ele e diz: mestre, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você ainda não percebeu? Eu estou aqui. Eu sou o verbo da vida, a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
A Bíblia também ensina que foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A Bíblia ensina, obrigado, Cleice, em Colossenses 1, 15 a 20, que Jesus estabelece a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E a igreja precisa ter uma mensagem na ponta da língua para esse mundo em crise. Qual é? É que Jesus, ele deve ser sempre a primeira palavra da igreja para o mundo em crise. E sabe, gente, que quando eu falo de crise, de mundo em crise, obviamente isso inclui seres humanos. Às vezes tem pessoas ao nosso lado, convivendo conosco, passando por crise. Que você seja usado por Deus. Amém? Que você seja usado por Deus como agente de reconciliação, de restauração na vida dessa pessoa por meio de Cristo Jesus. Jesus é a resposta eficaz e plena para um mundo sem esperança. E talvez alguém está pensando aí, pastor, mas e quando a gente fala de Jesus? E quando a gente testemunha desse Cristo ressurreto, maravilhoso, que reconcilia todas as coisas pelo seu sangue, e as pessoas não dão bola, elas viram as costas e negligenciam a mensagem do Evangelho. Querido, entenda uma coisa. A nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja, é testemunhar de Cristo. Nós não podemos cair no engano de achar ou de assumir o papel do Espírito Santo, que a Bíblia é clara e ensina que é convencer o coração do homem. Nós não temos esse poder de convencer o coração das pessoas, mas nós temos a responsabilidade do quê? De anunciar o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. As boas novas é falar de Cristo. É falar da morte, da ressurreição dele, da sua volta. É falar do desejo de Deus de restaurar todas as coisas e reconciliar todas as coisas em Cristo. É mostrar para as pessoas, não só em palavras, mas com a nossa vida. E eu acho que isso é um dos grandes desafios da igreja. É mostrar para as pessoas que há esperança sim. Há esperança, que os nossos anseios, as nossas dores, as nossas feridas, elas têm cura. E as feridas mais profundas da alma, só Cristo Jesus tem o poder de restaurá-las. Jesus, vou repetir, é a resposta eficaz e plena para um mundo perdido e sem esperança. Ele é, irmãos. O Evangelho, essas boas novas, essas boas notícias em Cristo continuam mesmo. A essência do Evangelho, nunca esqueça isso, ela não muda. Ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita há mais de 1900 anos. Nós estamos no século 21, ano de 2023. Ficou antiquada, ficou envelhecida. Não. A palavra de Deus não muda. A essência da revelação divina, ela não muda. E isso deve, irmãos, nortear toda a nossa existência. Eu, você como indivíduo, como pessoa, as nossas relações interpessoais, a criação dos nossos filhos, dos nossos netos, é mostrar para eles, é doutriná-los na palavra. Com os olhos bem abertos.
Abre o olho aí. Porque se nós não ensinarmos, a palavra doutrinamento é ensinamento. Se nós não ensinarmos os nossos filhos dentro de casa, sabe quem que vai doutrinar eles no mundo? As ideologias pagãs, as ideologias mundanas, as ideologias, por exemplo, de troca de sexo. A ideologia de que, olha, você não precisa definir bem. Se você não sabe quem você é, a sua identidade, não fica tranquilo. Daqui a pouco você decide. Não, isso é um engano, uma mentira do mundo, do diabo. Arredando, pegando, prisionando pessoas, irmãos. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou em ordem, Ele criou em perfeitas condições, Ele criou dentro do seu padrão, e dentro do padrão de Deus, eu não posso ocultar, eu não posso me calar diante dessa verdade. Ainda que eu seja perseguido para quem vai acompanhar no YouTube depois, não importa. Mas quando Deus criou, irmãos, o mundo, Ele estabeleceu uma ordem. Ordem de identidade e ordem relacional. Identidade, gênero, homem e mulher, macho e fêmea. E as relações de um macho com uma fêmea e de um homem com uma mulher. Esse é o padrão estabelecido por Deus. O que sai do padrão de Deus é pecado. Está em rebeldia contra o que Ele estabeleceu. Não tem como prosperar, não tem como seguir adiante. Eu fico, na realidade, isso não deveria me assustar, me alarmar, muito menos vocês, mas deveria nos despertar. Porque nas escolas, nas universidades, as crianças e os jovens estão sendo sutilmente doutrinados a conceitos e ideologias pecaminosas, destruidoras, avassaladoras. O apóstolo Paulo, eu estou caminhando para o encerramento. O apóstolo Paulo registrou essa realidade do evangelho que não muda, que continua o mesmo na sua essência, que continua atual, que continua impactante, que continua confrontador, que continua transformador. Ele escreveu lá aos Romanos, olha só, capítulo, se você quiser abrir, capítulo 1, verso 16 e 17, está escrito assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, é primeiro do judeu mesmo. Paulo está certo. Jesus veio primeiro para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a Bíblia então ensina, João 1,12, mas a todos que o receberam, seja judeu, gentil, branco, negro, brasileiro, japonês, indiano, o que for, todo aquele que crer em Jesus será salvo. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Paulo continua, né? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
A igreja pode fazer diferença. Amém? Quero repetir isso. A igreja pode fazer diferença. As boas novas é uma mensagem equilibrada. Não é uma mensagem desequilibrada, desconectada. Não, é uma mensagem equilibrada, que inclui amor, promessas, mas também inclui advertência, confronto. Aliás, quem não gosta de confronto não pode ser discípulo de Jesus. Não dá para ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho nos confronta. E quando o Evangelho nos confronta, queridos, grava bem isso, nós só temos uma resposta. Ou nós aceitamos, ou nós nos submetemos à correção do Evangelho, ou não. Inclusive, falando disso, se você for olhar o texto de João que nós lemos, capítulo 3, o que está registrado ali? Um diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu esqueci de falar isso, me desculpe. Quem era Nicodemos? Era um fariseu. Tinha cadeira reservada no Sinédrio, que era uma assembleia dos principais judeus estudiosos, conhecia as minúcias do Pentateuco. Esse era Nicodemos. E quando Jesus começa a conversar com Nicodemos, ele introduz uma questão essencial do Evangelho. Qual é? O novo nascimento. Nicodemos vem com uma conversa: olha, mestre, nós sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais e milagres que o Senhor está fazendo. E Jesus, como se cortasse ele direto, cai no ponto principal e diz: olha, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Esse é o confronto do Evangelho, está entendendo? O que Jesus estava propondo para Nicodemos, irmãos, era um caminho totalmente diferente da religiosidade. O que Jesus estava propondo na conversa com ele: olha, ou você continua na escuridão da religiosidade, ou você recebe uma nova vida. E sabe, irmãos, quando eu paro para prestar bem atenção, aqui eu estou resumindo, e eu acho que estou me prolongando demais. Mas quando eu paro para prestar atenção no diálogo de Jesus com Nicodemos, eu fico pensando numa coisa que eu, como discípulo de Jesus e também ministro do Evangelho, preciso tomar cuidado. Sabe com o que é? Com a religiosidade. De saber que eu estou na igreja, faço parte da igreja, que eu sou a igreja, mas eu posso não estar vivendo o que o Evangelho me ensina. Essa semana foi uma semana assim muito difícil. Alguns acontecimentos que me pegaram de jeito, que mexeram comigo, e que também me colocaram de joelhos diante de Deus, para reconhecer, irmãos e irmãs, e confessar as minhas mazelas. Para reconhecer que esse novo nascimento, que é do alto, não é um nascimento biológico. O pastor Jesus está falando de que tipo de nascimento? Um nascimento do alto. A palavra no grego original é anotem, que significa de cima, do alto. É um nascimento que é uma obra gerada pelo Espírito Santo dentro de nós, que nos transforma de dentro para fora. Às vezes tem gente que acha o contrário, né? Acha que é de fora para dentro. Ó, é de dentro para fora. E eu pude reconhecer que
Esse novo nascimento que Jesus fala, eu preciso dele todos os dias. Você precisa. Nós precisamos. Irmãos, ser discípulo de Jesus nunca foi fácil. Está mais difícil ainda. Percebeu isso? Eu não sei se você já se tocou que nós remamos contra a maré. Você já percebeu isso? Você ensina a Bíblia na sua casa para o seu filho, na escola ele aprende o contrário. Você ensina que a relação padrão que Deus estabeleceu é homem e mulher, a escola ensina que é normal homem com homem e mulher com mulher. As ideologias, né, que correm na escola, não que a escola em si ensina. Você já percebeu? A Bíblia ensina que nós precisamos falar a verdade, custa o que custar. Lá fora o mundo prega, não, é normal mentir. Nós ensinamos filho, filha, neto, neta, seja honesto. Lá fora fala, não, passa o rodo. Já ouviu? Passa o tapete no outro. Passa a perna, é normal. Não seja bobo dos outros. Irmãos, ser discípulo de Jesus nunca foi fácil. Olha para a pessoa que está do seu lado, pede isso para ela. Fala, querido ou querida. Fala, pode falar. Não deixa ele dormir, não. Ajuda o pastor a pregar. Fala, meu irmão, ser discípulo de Jesus. Fala para ele. Fala, nunca foi fácil. Ai, pastor, quando eu aceitei, eu achei que era fácil. Quando eu aceitei, eu achava que eu podia continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Não, a Bíblia diz que não pode. Nós não somos do mundo. A nossa vida, sabe por que eu coloquei ele? Volta para a tela principal, filho, por favor. Sabe por que eu coloquei ele? A igreja pode fazer diferença? É porque nós só podemos fazer diferença quando nós vivemos o Evangelho. Nós só podemos fazer diferença quando a Bíblia primeiro muda o nosso coração. Irmãos, Deus continua o tratamento dele comigo, ele continua o tratamento dele com você. Pastor, qual é a diferença? Por que o tratamento é o mesmo? Sim, é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A palavra é a mesma. Pastor, por que faz diferença na vida de alguns e na minha vida não faz? Talvez uma das possíveis respostas seja porque alguns se submetem ao tratamento de Deus e outros não. Outros vão resistindo. É como se você estivesse doente e fosse no médico, ele te receitasse um remédio e falasse assim, olha, toma certinho, de 12 em 12 horas, a vida inteira. E aí você sai do médico, vira as costas e fala, esse homem tá lelé, ó. Vou tomar não. E nós vamos, irmãos, tateando. A gente cai e levanta, anima, desanima, cai e levanta. Qual o problema disso, pastor? O problema disso, um dos problemas, é que nós, irmãos, vivemos aquém do que Deus tem para nós. Quantas vezes eu tenho vivido aquém do que Deus tem para mim? Quantas vezes você está aí me ouvindo, sentado, prestando atenção? Obrigado pela atenção de vocês, viu? Percebendo que vocês estão ligados. É isso. Mas Deus não quer que você viva aquém do que Ele tem para você.
Amém? Deus quer que você viva na plenitude, já no presente. Tá certo que tem coisas que a gente vai desfrutar lá na eternidade, lá no tempo futuro, mas essa realidade, irmão, entenda isso, não é lá, só lá para o futuro, é hoje. Nós precisamos nos posicionar, não dá para ficar em cima do muro, né? Um monte de gente em cima do muro, um monte de gente na dúvida, um monte de gente perdida para lá e para cá, não sabe o que faz. Não dá para ficar em cima do muro. E eu quero fechar dizendo que, afirmando que o Evangelho é uma mensagem clara, objetiva, prática e poderosa. Eu creio, irmãos. A ordem do Jesus ressurreto continua legítima. E ela precisa ser encarada e cumprida com fidelidade pela igreja. Marcos 16, 15 e 16. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você que a Bíblia ensina. Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer que Jesus volta logo, levanta a mão. Gente, se o meu pensamento, a minha resposta agora for taxada como egoísmo por alguns, não me importa. Pode até taxar como egoísta, mas eu quero que Jesus volta logo. Eu quero. E ele vai voltar, mas tem uma condição que a Bíblia ensina e é clara. Antes que ele volte, sabe o que precisa acontecer? Quem sabe essa resposta ganha, não. Eu ia falar ganha uma bala, mas eu não trouxe bala. Ganha um abraço meu no final. O Evangelho seja, ganha um abraço, hein? O Evangelho seja pregado em todo o mundo. Pastor, não é possível, ainda tem etnias espalhadas pelo mundo que não ouviram? Tem. O Evangelho precisa chegar lá. E o Evangelho chega lá como? De avião, de drone. Como é que o Evangelho chega lá? Qual foi a obra-prima que Deus escolheu? Qual foi a mão de obra que Deus escolheu para prestar esse serviço? Nós. Eu, você. Onde nós estamos, anuncia o Evangelho. Pastor, e os missionários transculturais, glória a Deus, eles estão entrando em aldeias indígenas, em lugares, irmãos, que ainda não eram alcançados. Uns lugares que não dá, só dá para chegar lá de canoa. Eles estão indo de canoa. Por quê? Porque o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Só depois que todos os homens tiverem oportunidade de salvação, aí Jesus vai voltar. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, olha só, que ironia nos nossos dias. O batismo tem sido considerado por alguns um sacramento que não precisa. Quem falou que precisa ser batizado? A gente se reúne aqui meia dúzia de gente em casa, não precisa de batismo. Olha o pensamento antibíblico, antissacramental, porque o batismo foi instituído por Cristo. E precisa ser seguido, praticado até o dia que Jesus voltar. Olha o que ele diz, pregue o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, quem rejeitar o amor de Deus em Cristo, será condenado. Percebeu que a própria pessoa se autocondena? Percebeu? Não é Deus que está condenando ela mesma se condena. Por quê? Porque ela está rejeitando o Filho de Deus. A igreja precisa ser preparada para conversar com o mundo, com mansidão, com respeito, conservando boa consciência, bom testemunho.
Nós precisamos ouvir as pessoas, irmãos, os seus anseios, as suas crises. E eu fecho dizendo, e vou ler o último texto com vocês. Ainda há fome de salvação no mundo atual. E Deus continua fazendo o seu apelo por meio, sabe de quem? Da igreja. Abra esse texto comigo. Olha que o apóstolo, que coisa linda que o apóstolo Paulo escreve. Quando eu chegar no céu, primeiro abraço que eu vou dar em Jesus, depois é no apóstolo Paulo. Olha que texto, irmão, 2 Coríntios, olha o que ele escreve. Ele afirma que nós somos embaixadores de Deus. Você sabe o que é o embaixador? O embaixador é um homem ou uma mulher importantíssimo. Olha para a pessoa que está do seu lado, você precisa falar isso para ela. Fala, você é importantíssimo. Você é importantíssima. Por quê? Você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. Quem é um embaixador? É alguém que porta, que carrega uma mensagem importantíssima. A mensagem mais valiosa do mundo inteiro. Qual é essa mensagem? É Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5:20. Eu vou ler na NVI de novo, está escrito assim. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha só. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem da igreja para o mundo em crise. Reconcilie-se com Deus, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Cristo, sem demora. E tem mais uma porção de coisas, mas eu vou fechar por aqui. Feche seus olhos. Eu sei que eu estou consciente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, é a palavra revelada de Deus. É a palavra de salvação que nos conecta com Cristo, o Salvador do mundo. Eu estou consciente de que a palavra, por si só, ela já falou o seu coração. Eu tenho certeza disso. Mas eu também preciso te dizer com muita consciência que a resposta que nós damos para Deus é uma resposta pessoal. Por mais que eu goste de você, que eu te considere, que eu te ame em Cristo, que você seja meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, eu não posso tomar essa decisão. Ela é pessoal. Que decisão, pastor, de me conectar com Deus, de entregar a minha vida a Ele. Se você já fez isso, se você ainda não fez, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Eu vou fazer uma oração aqui daqui a pouco, você pode repetir comigo as mesmas palavras, e no final, se você tiver dúvida, se você quiser conversar, me procure, eu quero conversar com você. Mas se você já é discípulo de Jesus, há 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 anos, e ainda precisa acertar algumas coisas, nós sempre precisamos acertar algumas coisas. Permitir que o Espírito Santo nos confronte e nos corrija por meio do Evangelho. Faça isso. Deus também está te dando essa oportunidade essa noite. Fale com Ele. Nós temos pela fé em Cristo, queridos, acesso direto à presença de Deus. Nós não precisamos confessar para pessoas, para homens. Embora a Bíblia ensina, assim, que nós confessamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. Tiago vai ensinar isso, para sermos curados. Mas nesse momento, nessa hora, nessa posição, nessa postura que você está e precisa tomar, você pode falar direto com Deus. Ore, fale com Ele. Diga, Senhor, eu estou aqui, obrigado, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi a Tua palavra falou o meu coração.
Eu sei, eu estou consciente, eu preciso tomar uma decisão por Cristo hoje. A sua palavra ela é clara, objetiva, ela é direta. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E eu quero nessa noite tomar essa decisão de entregar minha vida ao Senhor. Consciente dos desafios, dos confrontos, consciente da mudança que o próprio Evangelho precisa produzir em mim. Fale com Deus, diga: Senhor, obrigado. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo e deseja fazer isso agora com consciência, por favor. Se você ainda não entendeu bem, precisa de esclarecimento extra, não faça essa oração. Aguarde, me procure no final, nós podemos conversar. Mas se você está consciente, ore e diga: Deus, obrigado por sua palavra. Diga: Deus, obrigado por sua presença viva aqui nesse lugar. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço as minhas fraquezas, a minha insuficiência, a minha falência humana. Eu reconheço que os meus próprios pecados me distanciaram do Senhor. Mas nessa noite eu peço: perdoa os meus pecados. Eu te entrego a minha vida, Senhor Jesus. Entra, habita, faz morada em mim. Muda o meu coração. Muda a minha realidade. Eu creio em Ti e Te recebo nessa noite como meu Senhor e Salvador. Amém. E você que tem caminhado com Cristo, mas em algum ponto dessa caminhada você se perdeu, se distanciou, estava seguindo a rota certa, mas em algum momento desviou do caminho. É hora de retornar, querido. É hora de voltar. Pessoas que depois pelo canal do YouTube vão acompanhar essa mensagem. Se essa é a sua situação, volte-se para Deus. Volte-se para Ele. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de tudo aquilo que você tem feito, que você sabe que vai é contra, não bate com a verdade do Evangelho. Se arrependa. Se volte para Deus. Eu falei no início, e eu quero fechar com isso nessa oração: o desejo de Deus é restaurar o cosmos, esse mundo que Ele criou, e isso inclui o ser humano. Ele deseja restaurar a sua vida. Ele deseja mudar a sua realidade. Responda a Deus, efetivamente, responda ao Evangelho, se submeta ao tratamento de Deus, certamente você será transformado dia a dia, de glória em glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, pelas pessoas que o Senhor trouxe. Obrigado por tua bendita palavra. Com gratidão eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero encerrar com alguns avisos importantes, mas antes, sem constranger ninguém, eu queria fazer menção das pessoas que nos visitam. Uma imensa alegria Miti, obrigado pela sua visita. Uma salva de palmas, é minha amiga.